do Senhor nessa noite, na sua casa, para a glória de Deus. Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 24. Eu peço oração à igreja, aos irmãos, para que o Senhor nos dê graça nesta noite, para trazermos a palavra do Senhor ao nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 24, que nos diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar? Pai, nós te pedimos essa noite, uma vez mais, que o Senhor fale conosco. É a tua palavra, que o Senhor possa, Pai querido, produzir tudo aquilo que somente o teu Espírito tem capacidade de produzir em nossos corações. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem diz amém? Meus irmãos, na nossa CBO, quem esteve presente, dos nossos irmãos que estiveram presentes, vão se lembrar que nós recebemos uma mensagem muito especial que falava a respeito da maratona do ministério cristão. Que foi basicamente uma mensagem parecida com aquela que nós recebemos nos 35 anos da nossa igreja, pelo pastor Gilmar Carvalho, que falava a respeito da última volta, né? E como a mensagem de Deus ela é muito ampla, aqueles irmãos e irmãs que gostam sempre de anotar, de tomar nota, eu gosto muito de fazer isso, de anotar, de tomar nota. Houve um momento na mensagem do pastor que ministrou, que ele falou sobre alguns estágios de declínio ministerial, falando especificamente do ministério. Eu apenas recitarei, mas não é a mensagem nossa nesta noite. Era uma mensagem que eu vou trazer mais para o nosso lado espiritual. Onde ele vai falar a respeito de estágios de declínio em algumas companhias, em algumas gigantes empresas e em alguns gigantes ministérios. E existem dois textos escritos, dois livros que falam a respeito disso. O primeiro é o livro Feitos para Durar e o segundo é o livro Como as Gigantes Caem. Eu não sei se vocês já repararam. Por exemplo, nós temos uma marca de refrigerante que é muito conhecida, a Coca-Cola, e ela é tão gigante que em qualquer lugar que você estiver, em qualquer lugar, você pode estar na metrópole, numa capital, ou você pode chegar em qualquer localidade, num distrito do interior, se você pedir uma Coca-Cola, lá tem Coca-Cola. E se você, de repente, procurar alguma propaganda audiovisual, você vai encontrar ali. E talvez alguém diga assim, mas pastor, é uma empresa tão grande, será que ela precisa continuar crescendo? E essa é a ideia, irmão. Para que uma gigante permaneça, ela precisa continuar crescendo. E trazendo isso para o nosso lado ministerial, é mais ou menos o mesmo princípio. Nós nunca chegaremos num estágio onde a gente possa dizer que está cômodo demais e deixaremos de aprender. Eu já sou tão grande, talvez alguém pense assim, que eu não preciso estar no culto. Eu já participei de tanto culto que eu não preciso adorar. Eu já participei de tanto culto de doutrina, de tanta escola dominical, que eu não tenho mais necessidade de aprender. E na verdade, essa ausência desse desejo de continuar crescendo faz com que muitas gigantes caiam. E em se tratando de ministério, muitos ministérios eles caem, porque eles perdem o desejo
de continuar crescendo. Então, só citando aquilo que foi escrito, eu não vou pregar sobre esses princípios, porque na verdade o Espírito Santo nos trouxe algo para mais espiritual. Mas por que os declínios ocorrem no ministério? Primeiro, e eu queria que você prestasse atenção nisso, o excesso de confiança por causa do sucesso. O sucesso do passado, ou o excesso de confiança no sucesso do passado, ele gera uma arrogância e um orgulho na vida de muita gente. E isso faz com que o ministério ele entre em declínio. Segundo lugar, a busca indisciplinada por mais. Na ânsia de querer mais, a gente esquece daquilo que já conquistamos. E isso ocorre muitas das vezes dentro do ministério. Terceiro, negação de riscos e perigos. A gente passa a não ter mais cuidado com as vulnerabilidades, com as fragilidades. E não se esqueça disso, todos nós temos pontos vulneráveis. Todos. Ninguém aqui é tão forte. Todos nós temos pontos vulneráveis. A gente, às vezes, meus irmãos, vive nessa vida instagramável, né? E esquece de pensar na vida real mesmo, que nós temos pontos vulneráveis. Já pensou se o Senhor decidisse fazer uma auditoria dos céus em nós? Deus decidisse fazer uma auditoria dos céus. Não, eu vou fazer uma auditoria no seu coração, nos seus intentos, nos seus desejos, nas suas vontades. Qual seria o resultado dessa auditoria? Não precisa falar, porque na verdade é isso que acontece no culto. A gente é confrontado pela palavra. Culto não é para a gente sair daqui se sentindo bem. Tem irmão que chega no culto, quando é aquele culto de avamento, glória a Deus, foi uma benção. Quando é confronto, foi Satanás, foi o diabo. Não, irmão. Culto é lugar para a gente ser confrontado com a palavra. Culto é lugar para a gente chegar e olhar para a palavra e perceber o quanto Deus precisa trabalhar em nossas vidas. Pastor, hoje é culto de doutrina? Não, mas para quem faltou, pode ser que seja um culto de doutrina hoje. Você pode dizer glória a Deus? Quarto lugar, luta por salvação. Quando a crise se instala, e isso eu estou falando em várias áreas. Eu estou falando de ministério, mas são princípios que se instalam num casamento. Luta por salvação. Aí quando a crise se instala, a gente busca soluções rápidas. É o casamento que não tem diálogo. É o casamento que é o inferno dentro de casa. E falta, às vezes, irmãos, tem os trabalhos de casais na igreja, tem GV, tem encontro de casal, tem isso, tem aquilo, e a pessoa às vezes abre a boca na minha frente e diz: a igreja Assembleia de Deus, Templo Central, Jardim Castelão, não tem trabalho para casais. Aí quando a crise se instala, as pessoas querem uma solução rápida, querem buscar um profeta para colocar a mão na cabeça, quer uma profecia, e não é assim, irmão. As coisas relacionadas à crise, elas não vêm de soluções rápidas, elas vêm de mudanças profundas em nossas vidas, em nosso caráter. Processos de mudança. E aqui, meus queridos, foram esses princípios que nós vimos com relação ao ministério. Nós precisamos estar atentos a isso, ao ministério. Mas hoje eu quero falar rapidamente sobre esses estágios de declínio que surgem na nossa vida espiritual. E eu quero ser, meus irmãos, um pouco mais pausado nessa noite para falar sobre isso em nossas vidas. Pastor, por quê? Porque é uma direção do Espírito Santo, irmão. Estágio de declínio espiritual. Pastor, e o que é declínio? Se você colocar aí no dicionário, faz um Google aí, você vai ver o declínio. É o enfraquecimento gradual. É a
perca gradual de alguma coisa. Quando a gente fala de declínio da saúde física, é a perca gradual da saúde física. Quando a gente fala de declínio emocional, é a perca gradual da saúde emocional. Mas hoje eu vou falar sobre o declínio espiritual, que é a perca gradual da vida espiritual em Deus. Irmão, John Piper vai dizer que a gente precisa ter satisfação na vida espiritual em Deus. Eu preciso ter satisfação nisso, senão eu me tornaria um mero religioso, que sento domingo após domingo, e eu começo de repente a esboçar na minha mente, porque tem gente assim, eu já sei como é que vai ser o culto, o pastor vai iniciar o culto, vai chamar um obreiro para orar, vai ter 3 hinos, o Plenitude vai cantar um hino da harpa, 2 hinos de louvor, termina, lê a palavra, daqui a pouco tem um conjunto que canta, as crianças descem, e depois o pastor traz um sermão, mas eu estou doido é que termine logo o culto, que eu estou com fome, quero ir para casa. E a gente perde, meus irmãos, os melhores anos da nossa vida, porque é aqui que nós passamos os melhores anos da nossa história, sendo moldados por Deus, sendo trabalhados pelo Senhor. Charles Swindoll tem um livro, meus irmãos, que ele escreve sobre o caráter, e ele vai falar sobre a busca do caráter. Você sabia que a busca do caráter é um processo que dura a vida inteira? É a vida toda, irmão. Se você quer solução rápida, você não vai encontrar nas Escrituras. Se você quiser mudar rapidamente, pastor, o meu pecado é o pecado da língua. Eu sou murmurador, eu sou murmuradora. Irmão, você vai ter que passar pelo processo de Deus. E como solução rápida, eu não vou garantir algo para você, mas se você buscar o caráter de Cristo, Cristo vai transformar a sua vida de uma forma especial. Quem pode dizer glória a Deus nesta noite? Então, quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos olhar, meus irmãos, alguns estágios de declínio espiritual. Alguns estágios de declínio para a nossa vida espiritual. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente vai perceber que o Senhor ele vai nos orientar de uma forma muito relevante sobre isso. O declínio é o enfraquecimento, é o desvio do alvo, é se tornar superficial naquilo que não devemos. E quando olhamos para isso, existem alguns elementos que precisamos estar atentos. Primeiro, quais são esses estágios ou esses elementos do declínio espiritual? Primeiro, meus irmãos, priorizar a aparência, viver uma vida de aparência e não uma vida de fidelidade aos princípios bíblicos. Meus irmãos, John MacArthur ele vai escrever num livro dele chamado A Nossa Suficiência em Cristo, que o declínio nos valores da igreja acontece quando nós não damos mais importância à mensagem. E quando começamos a viver de aparência, substituindo a pregação fiel do Evangelho por uma vida apenas para atrair as pessoas. E a gente vive esse tempo. Pessoas que muitas das vezes, irmãos, têm ausência de conteúdo do céu, ausência de conteúdo de Deus, ausência de vida espiritual, ausência de trabalho na obra de Deus, ausência, meus irmãos, de muitas coisas, de cordialidade. Tem gente, irmãos, que muitas das vezes esquece que essas coisas precisam ser intrínsecas à nossa vida, à nossa família. Tem gente, meus irmãos, que ainda não entendeu o que é viver o Evangelho de uma forma muito plena. Muitas das vezes é discordial lá no seu trabalho. Vive uma vida, meus irmãos, que não transparece a glória do Cristo. Falta de testemunho, com a vida toda rachada, mas quer ensinar o Evangelho, quer exortar a igreja do Senhor.
quer exortar os irmãos na casa de Deus. E a palavra de Deus essa noite, eu não garanto que ela vai ser tão cômoda para você. Eu não sei nem se você vai dar glória a Deus, mas não estou preocupado com isso não. Eu quero que você entenda que talvez você esteja vivendo, nós estejamos vivendo um declínio espiritual, e que nós precisamos depender da palavra, e que nós precisamos depender da palavra do Senhor, e deixar a vida de aparência de lado, e viver uma vida verdadeira do Evangelho, para a glória e para o louvor do nome de Jesus Cristo. Quem lembra qual é a temática esse ano da nossa igreja, irmão? Coloca aí. A temática da nossa igreja esse ano, ela vai falar sobre santidade. Eu não sei se vocês vão ficar gostando muito das mensagens daqui para frente, não. Mas o Senhor Jesus, irmão, Ele quer moldar a nossa vida com uma vida de santidade. Vamos repetir comigo aqui? 1, 2, 3. Chamados à santidade. Deus está dizendo para nós: pare de viver de aparência, aleluia, e comece a viver uma vida que prioriza a verdade bíblica, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquele dali é crente lá fora, aquele dali é crente aonde anda, aquele dali ele vive, ele fala como crente, ele não tem umas coisinhas escondidas por aí, porque ele vive uma vida não de declínio, mas uma vida elevada na presença do Deus Todo-Poderoso. Quem pode dizer glórias a Deus esta noite? Segundo lugar, declínio espiritual, estou falando, irmão, falta de uma vida de oração e dependência de Deus. Irmão, vamos conversar de uma forma muito tranquila nessa noite. Tem alguém que não comeu hoje? Levanta a mão. Se você não tiver comido alguma coisa hoje, pelo amor de Deus, fale comigo aqui no final do culto, que nós vamos dar um jeito aqui. Mas tem alguém que não se alimentou hoje? Você consegue viver sem se alimentar? Sim ou não, irmão? Não. Se você viver sem beber água, irmão, com 5 dias você papoca. Você precisa de água. Você precisa do alimento. A falta de oração contínua e de dependência de Deus é um dos elementos que identificam um estágio de declínio espiritual na nossa vida. Quando eu perco o desejo pela oração. Às vezes, irmãos, eu não sou discordial, não sou legalista, mas a gente encontra tantos cristãos que às vezes eles dizem assim: não, eu assisti essa série todinha. Aí eu pergunto só para ver: irmão, e é quantos capítulos? Não, na primeira temporada foi quase 30 capítulos. E são quantas temporadas? Ixi, 10 temporadas. Aí tu assistiu 300 e tantas sessões? Foi. Não é pecado. Mas um grande escritor vai dizer que naquele grande dia, as redes sociais, os streams e tantas tecnologias que nós temos hoje, elas estarão lá para provar que nós não orávamos, não era por falta de tempo. Que nós não vigiávamos, não era por falta de tempo. Meus irmãos, a oração e o efeito dela é insubstituível. Talvez você vá orar e você diga assim: pastor, eu não estou sentindo nada, mas o efeito da oração é algo tremendo na nossa vida. O efeito dessa busca de oração. E a Bíblia diz lá em Efésios 6:18, eu queria até que os irmãos colocassem aí, meus queridos, Efésios 6:18, olha o que a palavra diz. Vamos ler junto, vamos lá, 1, 2, 3. Com toda oração e súplica,
e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Cadê a oração nos lares? Cadê, meus irmãos, o desejo intenso de buscar a Deus? O desejo de juntar em alguns momentos, às vezes isso não ocorre todo dia, mas em alguns momentos, sua casa e sua família para orar. Mas não, irmão, a gente está vivendo um tempo em que a santidade pessoal está sendo deixada de lado, a dependência de Deus. As crianças vão crescendo e vendo os pais murmurando. Aí daqui a pouco aquele bichinho que era uma criança tão abençoada, ele vai crescendo e vai murmurando também. Ele vai aprendendo a murmuração dentro de casa. Ele vai aprendendo, irmão, a não amar a Deus dentro de casa pelo que ele observa. Ele vai aprendendo e observando: o meu pai não ora, o meu pai não lê a Bíblia, minha mãe não ora, minha mãe não lê a Bíblia. E como é, meus queridos, não adianta mandar orar. Eles têm que ver você orando e buscando a Deus. Eles têm que ver o desejo intenso que você tem pela palavra. A falta de oração contínua e dependência de Deus estão levando igrejas inteiras, ministérios inteiros e pessoas inteiras ao declínio espiritual. E Deus está nos alertando: se levante através da oração, se levante através do clamor, se levante através de um guerreiro dos céus, e você vai ver os céus abertos sobre a sua casa para a glória de Deus. Terceiro lugar, MacArthur vai citar isso, meus irmãos, e vai dizer que o declínio espiritual ele ocorre por instabilidade doutrinária e emocional. Tem crente, irmãos, que é levado por todo o vento de doutrina. A doutrina ele não quer ouvir, não. A doutrina da palavra ele resiste. Até diz, uns que dizem por aí, doutrina de homens. Isso aqui não é doutrina de homens, é a doutrina da palavra. Mas o falso profeta chora para chamar atenção, para receber uma revelação da parte de Deus. Irmão, muitos de vocês não conhecem esse Brasil, irmão. Eu estou falando com conhecimento de causa. Nem tudo que reluz é ouro. Nós estamos vivendo tempos de instabilidade. Pessoas que muitas das vezes chegam: pastor, estou abraçado com a missão, mas estão falando mal do pastor presidente da igreja, estão falando mal do pastor local da igreja, estão dizendo que a igreja mudou. Irmão, a igreja tem a mesma base teológica, mas ela está num contexto que ela precisa responder às perguntas desse tempo. E a gente vive tempos de instabilidade, gente levada por vento de doutrina, gente que aprende errado, gente que quando termina o culto de doutrina, irmão, eu disse que hoje não é doutrina, mas quem não veio vai receber como doutrina a palavra. Irmão, gente que aprende a palavra de Deus aqui, terminou o culto, ele pega recorte de vídeo fora de contexto, manda para o outro, está aí, está tudo errado que foi ensinado na igreja. Irmão, esse é o evangelho de Jesus Cristo, que vai nos levar para uma vida de santidade, que vai nos confrontar, irmão. Quando a gente chega diante desta palavra, a gente precisa chegar diante desta palavra com temor, com graça. George Whitefield, o evangelista das multidões, ele tinha tanto temor com esta palavra, que ele alia de joelhos para receber a revelação de Deus desta palavra. Mas são tempos instáveis, tempos de doutrinas populares, tempos de modismo, tempos de vento de doutrina, tempos de erro, tempos de oração, meus irmãos, que está desaparecendo. E Deus está nos alertando: se você não quiser declinar, comece a orar com a sua casa. Comece a clamar com a sua casa, porque Deus vai cercar a sua casa com muralhas através da sua oração. Quarto lugar,
Superficialidade. Eu lembro de um tempo, irmãos, que eu era crente jovem. Quando eu falo crente jovem, eu quero dizer que não era casado, eu e Paula. E eu lembro de um tempo, irmãos, que a gente aceitava Jesus e havia um primeiro amor. Do primeiro amor, irmãos, a gente dizia assim: Jesus, quando é que o Senhor vai me batizar com o Espírito Santo? Aí quando Jesus batizava com o Espírito Santo, a gente dizia assim: Senhor, qual é o dom que o Senhor quer compartilhar na minha vida? Será que é ensinar? Será que é ser hospitaleiro? Será que é profetizar? Mas vocês já estão percebendo, irmão, que o negócio está tão superficial que isso está desaparecendo do nosso meio? Tem gente que acha, irmão, que o batismo com o Espírito Santo é o final, é o ápice. Eu estou afirmando aos irmãos pela palavra: o batismo com o Espírito Santo é uma porta de entrada para uma vida sobrenatural e cheia de Deus. Superficialidade. Pessoas que participam de cultos, vão à igreja, mas não vivem uma vida de santificação, não vivem uma vida de obediência, não vivem uma vida de reconhecimento dos seus pecados pessoais, mas os pecados dos outros. Não tem anseio de crescer espiritualmente. A superficialidade tomou de conta. E Deus precisa aprofundar, irmão. Tem hora que Deus tem que dar um surto na gente. Surto espiritual. Tem hora que Deus tem que chegar assim: meu filho Demétrio, eu tenho que chacoalhar e balançar você, para você entender o que eu quero de você, irmão. Superficialidade. Quando nós estamos vivendo uma vida profunda com Deus, irmãos, nós somos seletivos naquilo que nós vamos falar, no trato, nas nossas reações. Nossa vida é uma vida que às vezes a gente reage mais do que age, né? Pensou, irmão, se eu fosse reagir com a força da minha carne? Quando eu falo eu, não me refiro só a mim, me refiro a todos nós. Eu sou crente, mas eu nasci assim, não tem quem me mude. Deixa o Espírito Santo de Deus chacoalhar você, para ver se ele vai mudar você. O Espírito de Deus, irmãos, ainda é o autor da nossa vida, é aquele que muda a nossa história. E eu venho aqui nesta noite profetizar sobre a sua vida. Levante as suas mãos esta noite. Eu quero profetizar sobre a sua casa. A superficialidade vai sair da sua casa. A sua vida vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo. A graça de Deus vai transformar a sua casa. Mas você vai ter que querer, você vai ter que se ajudar. Você vai ter que dizer: Senhor, eu quero mais. Eu estou insatisfeito com a minha vida atual, Senhor. Eu quero crescer. Quem pode dizer glórias a Deus? Quinto lugar, elementos de um declínio espiritual: perda de alegria, perda da gratidão e perda do contentamento. Irmãos, quando nós estamos declinando espiritualmente, a gente começa a olhar para si, olhar para as circunstâncias e começar a fazer comparações. Está vendo aí? É só o irmão fulano que tem a oportunidade. Está vendo ali? É só aquela irmã que canta. Aí no trabalho, por que essa pessoa foi promovida e não eu? Irmão, pare de fazer comparações. Você pode ser melhor do que isso. Você acha que Deus perdeu as rédeas da sua história e da sua vida? A gente começa a olhar as circunstâncias, e com as comparações a gente começa a ver uma vida de falta de gratidão. Irmão, nossa vida passa por altos e baixos.
Nossa vida passa por altos e baixos. E a ingratidão, anota isso, e a insatisfação, elas roubam a alegria da nossa vida de servir a Deus. Nós não podemos perder essa alegria. Alegria, meus irmãos, de poder levar uma palavra a quem precisa, uma palavra cristã. Alegria, meus irmãos, de poder escrever um versículo e enviar para uma pessoa que está precisando. Alegria, meus queridos irmãos, de poder ser um instrumento de Deus para a vida das pessoas. Alegria de, através de um sorriso, de um cumprimento, você ser alguém que vai abençoar a vida de uma pessoa. Queridos irmãos, a gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão perdendo a alegria, estão perdendo a gratidão. Falta um culto por qualquer coisa. Hoje eu não vou, estou muito cansado, irmão. Mas não falta trabalho, não falta responsabilidade. Aqui é uma responsabilidade espiritual que nós temos diante do céu, de chegar aqui e dizer: Deus, obrigado, terminei a semana debaixo da tua bênção e vou começar uma outra semana para a glória e para o louvor do nome de Jesus Cristo. Olha para o teu irmão e para a tua irmã e diga assim para ele: depois dessa não falte culto não. Olha para o outro lado e profetiza para ele: não falte culto não. Nós temos que estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Quem levanta as suas mãos e dá um brado de glórias ao Senhor nesta noite, irmão? Sexto lugar, vou terminar. MacArthur vai dizer que o declínio espiritual, ele se evidencia quando a moralidade, isso aqui é sério, viu, irmão? Isso aqui fala de santidade. A moralidade é comprometida e a obediência é negligenciada. Esse é um dos sinais de declínio espiritual. O crente vai perdendo a moralidade. Ele vai perdendo a pureza. Ele vai tolerando o pecado. Ele vai tolerando o pecado. Ele vai perdendo, meus irmãos, a obediência, o mandamento bíblico. Ele olha isso como coisas opcionais. O camarada é casado. É casado. Mas ele não tem comprometimento com a aliança que ele fez no altar de Deus. A mulher é casada, mas ela não tem comprometimento com a aliança que fez no altar do Senhor. A moralidade está comprometida. É triste, irmão, a gente chegar num canto e às vezes, num ambiente profissional, como já aconteceu comigo, a gente chegar num ambiente profissional e saber que ali tem um crente trabalhando. E o gestor chegar e dizer assim: rapaz, quem me dá mais trabalho aqui é fulano de tal ou fulano de tal e é crente. É triste um negócio desse. A falta de moralidade, anote isso, vai atrapalhar a expansão do reino de Deus. Moralidade comprometida, deslealdade, irmão. A gente vive tempo de pessoas desleais, não são leais nem com a própria casa, com a própria família, quanto mais com a igreja do Senhor. Deslealdade. Moralidade comprometida. E a gente vê, meus irmãos, que muitos servem a Deus por conveniências pessoais. As questões culturais impostas na atualidade são o motor dessas pessoas. É conveniência, não. Se fulano tem algo para me oferecer, eu estou ali para servir. Ele não serve de forma incondicional. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: olhe para cá e preste atenção nisso. Obreiros do Senhor, senhoras, jovens, adolescentes e toda a igreja. Deus não nos dá garantia no serviço que nós prestamos a Ele aqui na terra.
Quer servir a Deus? Sirva de forma incondicional. Cristo, quando serviu a Deus, ele não esperou nada em troca. Porque tem gente que às vezes não quer servir, mas quer um aperto de mão. Não estou falando da falta de reconhecimento, não é nada disso, irmão, porque a gente sempre tenta ser cordial. Quer servir? Mas saiba que você vai passar por um processo em toda a sua jornada, que na maior parte das vezes, você vai ter aquele sentimento de você estar servindo e não é reconhecido. O próprio Deus, ele faz isso com a gente. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A Bíblia diz que quando nós servimos de forma incondicional, há um galardão nos céus garantido para cada um de nós, meus irmãos. Eu posso até falhar nesse reconhecimento. Eu posso até falhar em alguma coisa, mas a palavra de Deus está nos dizendo que o nosso Deus, ele não falha. Ele abraça o seu trabalho, ele reconhece você, ele reconhece, irmãos. Se hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, é porque durante anos da minha vida eu não precisei de ninguém estar me estimulando. Eu fazia vigília sozinho, irmão, estudando a palavra. Eu fazia vigília sozinho, orando ao Senhor. Muitas das vezes Paula me acompanhava em um momento, ela tinha os afazeres do outro dia, mas eu dizia: não, filha, eu vou continuar aqui tentando fazer alguma coisa. Mas, irmãos, ninguém estava vendo. Os lírios do campo crescem sem ninguém estar vendo, mas há um Deus que contempla você, que sabe o seu trabalho, que sabe a sua luta, e é Ele quem vai te recompensar para a glória do nome do Senhor. Eu vou terminar dizendo algo aos irmãos. Pastor, como é que eu evito o declínio espiritual? Só vou recitar. Conhecendo e se aprofundando na palavra de Deus. Coloca aí Oséias 6:3, se eu não me engano. Oséias 6:3. Nós vamos ler juntos, tá bom? Deixa eu ver se é esse mesmo. Vai. Vamos ler junto, irmãos? Vamos lá? Bem forte. 1, 2, 3. Como a alva será a sua saída, como a chuva serôdia que rega a terra. A parte A vai dizer o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: esse é o alvo da nossa vida. Diga mais forte para ele: esse é o alvo da nossa vida. É conhecer ao Senhor. Você não foi chamado para ser famoso, famosa. Você não foi chamado para receber tapinha nas costas. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para conhecer ao Senhor. E se contente em conhecer a Deus. O apóstolo Paulo, ele sempre dizia na ideia do contentamento. Os meninos podem já se aproximar aqui. Ele dizia: eu sei passar pela honra e pela desonra, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque tem crente, irmão, que ele acha que agora eu sou crente, eu vou ser honrado a vida toda. Irmão, aprende. Você vai passar pela honra e pela desonra. Você vai passar pela abundância e pela escassez. Mas aí Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu lembro, irmãos, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu cheguei numa igreja. Essa daqui eu não contei ainda aqui não. Contei uma parecida, mas essa eu não contei. Eu cheguei numa igreja que, assim que eu cheguei, eu era um jovem pregador. Eu já era diácono da igreja pelos seus 20 e poucos anos de idade eu era diácono da igreja. Eu lembro quando o pastor ficou contestando com o irmão e ele dizia mais ou menos assim: mas como é que você convidou? Será que... E aí começou aquela coisa toda, e eu querendo ficar nervoso, irmãos, e aquela coisa toda. E eu disse assim: Senhor, eu vou confiar em Ti, que o Senhor vai me dar uma palavra nesta noite.
E naquela noite, irmãos, Deus me deu uma palavra, foi algo tremendo, maravilhoso. Nunca mais eu deixei de pregar naquela igreja, naquele ministério, naquele campo, para a glória de Deus. Porque é Deus quem faz isso conosco. Você tem que passar por esse processo. É como se Deus estivesse querendo testar o seu coração. Eu quero saber o que tem aí dentro. Irmão, escute isso. Pastor Elias Torralbo, a gente estava na convenção, e ele disse uma coisa interessante. Vocês já ouviram alguém dizer assim: quer conhecer fulano? Dê poder a ele. Quem já ouviu esse ditado? Mas ele falou uma coisa interessante: quer conhecer o obreiro? Aí é que eu falo não só para obreiros, mas para a igreja. Tira o que ele tem, aí você vai saber o que está no coração. Quer conhecer o crente? Quando Deus quer trabalhar no crente, Ele tira. Eu ouço a voz do Espírito Santo nesta noite, irmão. Olha, se prepare, porque este ano Deus vai revirar a nossa vida de cabeça para baixo. E Ele vai extrair, é o desejo dEle extrair o que há de melhor em nossas vidas. Olha aí para o seu irmão e diga assim: não se preocupe não. Diga para ele: se preocupe não, você não vai morrer não. Deus vai te fortalecer, Deus vai te erguer, Deus vai te levantar e vai te dar vitória. Quem levanta as suas mãos e diz glória a Deus? Pastor, eu não quero declinar. Corra para conhecer a Deus. Saia daqui hoje e marque um encontro com Deus. Saia daqui hoje, depois do jantar, e diga: Senhor, hoje eu quero ter uma conversa séria contigo, Pai. Hoje eu quero conversar com o Senhor. Saia daqui hoje dependendo do Espírito Santo. Saia daqui hoje com desejo de obedecer. Fiquemos de pé nessa noite, meus irmãos. Se você não quiser declinar, aqui eu termino. Se arrependa, reconheça o seu pecado, seja humilde, porque quando Deus nos perdoa, Ele garante mudança sobre a nossa vida. Eu quero nessa noite, meus irmãos, eu até disse, Auristone, nós vamos terminar o culto mais cedo, mas ai de mim se desobedecer o Espírito Santo nesta noite. Eu ouço o Espírito Santo bradar aqui no meu coração, irmão. Eu queria convidar você para chegar aqui no altar. E você sabe que precisa chegar aqui no altar do Senhor. Senhor, eu preciso de mais. Eu não estou chamando quem está em pecado, nem nada disso não. Mas você sabe que precisa chegar aqui. Eu preciso de mais. Eu preciso, Senhor, sair da rota do declínio e começar a caminhar para uma vida de elevação espiritual. E eu não estou humilhando nenhum dos irmãos. Eu estou entregando um recado de Deus para nós desta noite. O Senhor está te dizendo, está nos dizendo que nós precisamos voltar à rota dos céus da nossa vida. Nós precisamos, senhoras, jovens, crianças, voltar à rota do céu das nossas vidas.